Então, a nossa aula de história desta semana, página 74 até 81, semana de 14 a 18/9. Então, vamos retomar alguns assuntos da aula passada. Observe o anúncio ao lado e responda as questões. O que o anúncio oferece? Uma recompensa para quem aprender e entregar um escravizado fugido ao seu proprietário. Sabendo que esse tipo de anúncio era muito comum nos jornais da época, você acha que as fugas de escravos eram raras ou frequentes? Explique. Então, se aí na própria pergunta está falando que esse tipo de anúncio era muito comum, então é sinal de que as fugas eram frequentes, né? Além da fuga, que outras formas de resistência eram utilizadas pelos escravos? Então, a formação dos quilombos e as rebeliões, né? Nós já vimos em aulas anteriores o que eram os quilombos, que eram lugares onde os negros fugidos se reuniam e acabavam montando uma comunidade lá, né? De que forma outros setores da sociedade atuavam em favor da abolição dos escravos? Eles participavam de clubes e associações que facilitavam fugas, escondiam escravos e compravam alforrias. Alforria era o documento, né, que o dono do escravo assinava após o pagamento para tornar o escravo livre. Havia também jornais que publicavam artigos que difundiam ideias abolicionistas. Observe o cartaz de comemoração da Lei Áurea ao lado e responda as questões no caderno. O que você vê no cartaz? Né? Então, aí no cartaz, a gente vê um homem branco e um homem negro celebrando a lei que libertou os escravos. Observe as vestimentas dos dois homens. Elas indicam diferenças entre eles? Sim, né? O homem branco veste uma roupa mais sofisticada, enquanto o homem negro está com uma roupa simples e descalço, mostrando que há uma diferença social entre eles. Elabore uma frase que destaque o contraste entre essa imagem e a real situação dos escravos libertos. Essa é uma resposta pessoal. Então, terminando aqui esse assunto, você vai fazer uma autoavaliação. Então, você vai ler a pergunta. Então, por exemplo, reconheço a produção do café como atividade econômica importante no Brasil desde o século XIX, né? Então, você vai colocar um X aí se você entendeu, né, que o café foi muito importante para a economia do Brasil, se você tem dúvida e se você não entendeu. Entendi o processo de expansão da cultura cafeira no Brasil imperial, né? Como a produção do café foi se expandindo e tomando conta, né, no Brasil. Compreendi a resistência dos escravos contra a escravidão. Então, você compreende que eles se rebelavam, que eles fugiam, né, porque eles tentaram lutar contra a escravidão. Conheci o movimento abolicionista. Então, o movimento abolicionista foi aquelas pessoas que ajudaram, né, a acabar com a escravidão no Brasil. Consigo associar a popularização da fotografia no Brasil à prosperidade trazida pelo café? Então, aí você vai colocando um X, né, de acordo com o seu entendimento. E depois de falar, né, da escravidão no Brasil, da gente falar sobre esse período no Brasil, então a gente vai falar de um outro período, que foi o Brasil republicano, né? Então, foi uma mudança que aconteceu aí no Brasil. Então, nós falamos lá do Brasil colonial, né, do Brasil império, e agora vamos falar do Brasil republicano. São momentos diferentes na história do Brasil. Então, observe aí a pintura, né, e pense. A pintura representa a proclamação da República. Que grupo de pessoas representado na cena participa desse acontecimento? Então, veja que são militares, né? Dá para ver aí pela farda, né, deles. E também eles estão com alguns, né, vejam aí tudo a cavalo, né? Então, dá para perceber que são militares.
Em sua opinião, a participação da população é importante na prática da cidadania e nas mudanças da sociedade? Então, essa aí é uma resposta pessoal, tá? O que você acha? Que é importante que todas as pessoas participem das mudanças no Brasil, da política, né? E essa foto aí é a Proclamação da República, de Benedito Calixto, 1893. O artista representou o Campo de Santana, na cidade do Rio de Janeiro, onde ficava o quartel-general do Exército. Então, aqui também é continuação, né, aí da imagem. Então, dá para ver aí, né, os generais, né, os militares. Vejam que todos eles estão fardados, né? Vejam lá como que era a construção nessa época, certo? Então, observe aí com bastante atenção as imagens. Então, Proclamação da República. Você já sabe que o Brasil foi uma monarquia, né? Nós vimos lá na época da família real, né? Certo? De Dom João, quando a família real de Portugal veio para o Brasil, de Dom Pedro. Então, era uma monarquia. Mas sabe quando e por que ele se tornou uma república? Então, foi modificado, né? Mudou o modo de governo do Brasil, como ele era governado. Atualmente, o Brasil é uma república federativa, formada pela União de Estados, municípios e do Distrito Federal, que é a capital do país. Ele é regido por uma Constituição, a lei máxima do país, que define os direitos e deveres dos cidadãos. Leia o que diz um dos primeiros artigos da Constituição brasileira. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses são os principais objetivos da República, que devem ser cumpridos não somente pelo governo, mas também por cada cidadão do país. Mas quando o Brasil se tornou uma república? Então, veja aqui, né, o significado: república, sistema de governo no qual o chefe de Estado, né, o presidente, é eleito pelo povo ou por seus representantes por tempo determinado. Então, aqui na foto, sessão no Senado em Brasília, Distrito Federal, foto de 2016. Os senadores são eleitos pelo povo e, entre outras funções, são responsáveis pela aprovação de leis que regem todos os cidadãos brasileiros. Da monarquia à república. Até 1888, ainda existia escravidão no Brasil. Os escravos não eram considerados cidadãos e a maior parte da população livre era pobre, sem acesso à educação e a outros serviços públicos. O Brasil era governado por um monarca, Dom Pedro II, e não por um presidente como hoje. Diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia. A Igreja condenava a interferência do monarca em seus assuntos. Muitos proprietários de terra ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo. Parte deles, como os cafeicultores paulistas e os estancieiros gaúchos, também desejava maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes era o dos militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores passaram, então, a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República. Eles deram 24 horas
para que o imperador Dom Pedro II e a família real saíssem do Brasil. A proclamação foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação da população, embora diversos grupos sociais apoiassem essa movimentação militar. Observe a pintura e responda as questões. O personagem que entrega um comunicado ao imperador faz parte de que setor da sociedade? O que o identifica? O personagem é um militar e pode ser identificado por seu uniforme. Por que o imperador foi obrigado a deixar o Brasil? Porque ele era o representante máximo da monarquia que havia sido derrubada na véspera, com a proclamação da República. Então, aí não era mais Dom Pedro que tomava conta, que governava o Brasil, né? E sim, o Brasil se tornou uma república. Mas uma república para poucos. A proclamação da República despertou esperança de mudanças e melhorias na vida da população. No entanto, a implantação desse sistema de governo não conseguiu modificar a estrutura da sociedade brasileira, nem garantir cidadania à população. De acordo com o historiador, no início da República, cerca de 85% das pessoas eram analfabetas e 90% viviam no campo. O poder político e econômico continuou concentrado nas mãos de grandes proprietários de terra, chamados na época de coronéis. Os coronéis procuravam obrigar os votantes a eleger os candidatos indicados por eles, manipulando assim as eleições. Valia tudo para garantir o resultado de uma eleição: roubo de urnas, falsificação de atas eleitorais, troca de favores, como uma vaga no hospital ou um emprego, e até mesmo o uso de violência para intimidar eleitores. Por causa dessas manipulações, as eleições do início da República ficaram conhecidas como eleições de cabresto. Então, aqui, né, na época foi até feito, né, um desenho aí, uma charge, publicada na revista Careta, em 1927. O cartunista Storni representa o voto de cabresto, né? Então, como a gente foi lido no texto anterior, eles manipulavam as eleições, né? O povo não tinha liberdade para votar em quem quisesse, era tudo manipulado. Então, por isso, ele desenhou essa charge aí, né? Como se o eleitor obedecesse, né, para votar, não votasse de acordo com a sua ideia, a sua opinião. Observe a charge na página anterior, em uma folha à parte, criem outra charge para representar o voto de cabresto, né? Então, você pode fazer um desenho, se você quiser, seguindo este roteiro. Troquem ideias sobre o voto de cabresto, será representado na charge. Esbocem em forma de rascunho a ideia da charge que vocês resolveram desenvolver. Verifiquem no esboço se a charge de vocês faz sentido, se ela passa a ideia que vocês querem transmitir. Façam o desenho final, adicionando cores ou efeitos de sombra à charge. Elaborem um título criativo e mostrem a charge finalizada para a turma. Então, né, vejam aqui, ó, outras imagens que representam o que o texto está falando, né, e essa sugestão de atividade. Então, vejam ali, ó, compro votos novos, seminovos e usados, né? Lembrando que a charge é um desenho que geralmente ela faz uma crítica, né, a alguma situação, algum momento do país, do Brasil, de alguém, mas de uma maneira com humor, né? Ela tem humor, mas mesmo assim ela está fazendo uma crítica. Ela está querendo dizer que não concorda com alguma coisa. Então, veja aí, observe aí as 4 imagens, né? E como naquela época as pessoas eram obrigadas a votar em quem eles quisessem, certo? Então, se vocês quiserem
fazer essa atividade, fazer um outro desenho, ou mesmo aproveitar essas sugestões, vocês podem fazer. Leia o texto e responda as questões. Artigo 299 da Lei nº 4737, de 15 de julho de 1965. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, pena, reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Então, aqui, né, tinha esse artigo, essa lei, dizendo que era proibido, né, dar dinheiro pelo voto, então comprar voto ou fazer a pessoa votar em quem você quisesse, ameaçar a pessoa, né? Então, mas mesmo assim isso acontecia, né? Então, observe aí, leia com atenção esse trecho. Qual é o tema do artigo? Então, o artigo é parte de uma lei que estabelece punição para quem praticar fraude eleitoral ou compra de votos. Quantos anos após a proclamação da República essa lei foi publicada? 76 anos depois. Então, vejam por quanto tempo, né, ficou existindo esse voto de cabresto, essa fraude eleitoral nas eleições. Na sua opinião, a publicação dessa lei extinguiu a ocorrência de fraude, como a troca de votos por favores? Então, o que você acha, né? Procure conversar com alguém aí na sua casa, né, um adulto, e pergunte o que a pessoa acha. A pessoa acha que hoje em dia, na eleição, não existe isso? Candidatos que oferecem alguma coisa pelo seu voto, que fica pedindo o seu voto, que oferece dinheiro, que oferece coisas. O que você acha? Não existe mais ou ainda existe? Então, procure conversar com alguém e responda aí essa pergunta. E esta aula, então, foi a nossa aula de história desta semana.